Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com CSS em projetos do mundo real, tá? É a gente entender uma coisa, olha só. Todos os elementos que a gente insere na página, né? Todos os elementos HTML que a gente insere por padrão, ele já tem uma formatação, tá? Então, o meu H1 já tem um tamanho de fonte, já tem uma margem, tá? Já tem um espaço. O meu body, ele já tem um espaço aqui entre a borda e o conteúdo, né? Ó, o parágrafo já tem uma margem por padrão. O meu título, o meu link, aliás, ele já tem um sublinhado e uma cor azul. Então, eu já tenho alguns espaços, principalmente ó, na questão das listas, né? Eu já tenho um espaço aqui, um padding, um margem, um padding, tá? Existem algumas formatações que vêm padrão do browser. A gente não escreveu uma linha de CSS e eu já tenho uma certa formatação. Tá? Já tem uma fonte, a fonte family é a Times New Roman e por aí vai. E da onde vem essa formatação, né? Essa formatação quem aplica é o próprio browser, tá? Em outras palavras, é o user agent, tá? O user agent é quem está mostrando, né? Quem está renderizando esse HTML. O que que é renderizar? É transformar aquele conjunto de tags que a gente escreveu em algo visual, né? Em algo que eu consiga identificar o que é um H1, o que é um H2, o que é um parágrafo, o que é um link, por aí vai, tá? Então, a esse processo nós chamamos de renderização, tá? E por que que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Tudo isso pelo seguinte: dependendo do browser, você pode ter formatações levemente diferentes. Então, por exemplo, num browser a margem do parágrafo é 16 pixels, por exemplo. Em outro pode ser 15, em outro pode ser 17. Não existe um padrão. Cada browser pode implementar isso diferentemente, tá? E para isso que quando a gente vai desenvolver um site profissional, a gente costuma resetar esses valores, tá? Ou pelo menos deixá-los, né, de maneira uniforme em todos os browsers do mercado, tá? Há muito tempo atrás nós faríamos algo desse tipo, olha só para exemplificar, não vou nem criar um estilo de CSS agora, vou criar aqui porque eu só vou mostrar e já vou apagar, tá? Vou falar por quê, olha só. Eu tenho aqui um caractere especial aqui no CSS, que é o asterisco, tá? O asterisco significa todas as tags. Na prática, a gente costuma não utilizá-lo, tá? Ele tem alguns problemas de performance, mas só para demonstrar aqui, eu vou utilizá-lo. Vamos lá, vou colocar aqui margem 0, padding 0. É isso aí. Se eu olhar aqui no Chrome, tá lá. Deixa eu ver, não salvei. Deixa eu só ver se tá, se eu se eu estou aplicando isso. Eu estou aplicando, por que que não aplicou? Assim, escrevi errado aqui, é margem 2 pontos. Vamos testar de novo. É isso aí. O que aconteceu aqui? Eu grudei tudo, né? O body aqui não tem mais margem nenhuma. Olha só, tá tudo meio que grudado, né? Se eu vim aqui nas listas, ó, tá tudo meio que junto, né? Eu grudo todo mundo e depois eu vou lá e distancio e tal. Há muito tempo a gente fez isso, tá? Eu não aconselho fazer isso, por quê? Porque aquele espaçamento, né, padrão do browser, ele é muito útil em questão de acessibilidade mesmo, né? Eu olhando agora isso aqui me parece um tanto confuso, né? Eu fico perdido aqui nesse monte de coisa junto. Então, aquele espaço, né, o espaço da UL, dos parágrafos, ele tem um motivo de existir, né? Ele é para deixar ali a coisa mais, digamos assim, mais fluida. Então, existem alguns projetos na internet que a galera já criou, chamado de CSS Reset. Vamos lá, CSS Reset. Esse daqui é desse Meyer Web, é um dos mais famosos, tá? E eu também tenho o Normalize, olha só. Vamos ver se eu acho aqui do Normalize, senão eu vou procurar, não tem problema, eu vou procurar aqui, ó, Normalize. É esse aí. É esse cara aqui, ó, Normalize, a Modern HTML Ready, Alternative Front to CSS Reset. O que que esse cara faz? Ele na verdade, ele é um CSS
que vai deixar todas as regras, né, todo o H1 ó, com a mesma formatação em todos os browsers, tá? Olha só, vamos lá, olha lá, code, sempre, ó, font family, em todos os browsers eles vão ter a mesma formatação. Então esse rapaz aqui olhou quais que eram essas diferenças entre um browser e outro, e aí criou um CSS para limpar tudo isso, ou seja, todo mundo vai ter a mesma formatação. Esse reset é a mesma coisa, ele vai lá e limpa, só que esse aqui ele limpa mesmo, ó, margem 0, padding 0, border 0, tá? Então não é tão diferente assim daquele outro jeito que eu mostrei. Esse aqui ele vai lá e limpa. Esse daqui não. Esse daqui ele é mais, digamos assim, ele é mais acessível, tá? Então eu vou utilizar esse cara, tá? Vou utilizar esse CSS aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidinho, ver se existe uma versão minificada. Não existe, então não tem problema. Eu vou usar a versão sem ser minificada mesmo. É isso aí. Vou utilizar essa versão. O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse arquivo na nossa pasta, tá? No nosso diretório. Então, Ctrl S nesse arquivo. E aí, então, salvei esse arquivo. Ó, se eu olhar aqui no brackets, já tenho aqui, olha só. Eu simplesmente dei um Ctrl S lá. Tá aqui, ó. Vou aumentar o zoom. Olha só, normalize.css, dentro do meu diretório CSS, tem lá meu arquivo ali prontinho para usar. Basta com que eu agora importe esse arquivo na minha página. Então vamos vir aqui no meu index, eu vou apagar isso aqui, e uma coisa muito importante é que a gente inclua esse arquivo, né, como sendo o primeiro CSS, porque daí qualquer outra formatação que eu venha inserir depois, ele vai sobrescrever o do meu normalize, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, ó, Ctrl D aqui, normalize, é isso aí. Se eu olhar no meu Chrome, deixa eu fechar esse, fecha esse também. E tá lá, tudo continua funcionando, só que agora utilizando o normalize, né? O normalize. Vamos ver por que ele está certinho aqui. Inseriu o normalize, inseriu o estilo, é isso aí. Muito bom. Pessoal, além disso, né? Eu tenho também alguns elementos que são, digamos assim, que são comuns, né? Aqui nesse exemplo eu só vou ter uma página, mas eu poderia ter 10, 50 páginas no meu site, né? Então, algumas formatações, elas devem ser padrões por todo o site. Então, por exemplo, todo o meu H1 seria interessante que tivesse uma mesma regra, né? Uma mesma fonte, uma mesma cor de fonte, por aí vai, tá? Todo o meu botão, todo o meu formulário, seria interessante que ele tivesse a mesma formatação, né? Todo o meu link, seria interessante que ele tivesse a mesma formatação. Então, o que eu vou fazer agora eu vou trabalhar nesse meu arquivo aqui, o estilo.css, essa formatação, digamos assim, mais genérica, tá? Que vai ser compartilhada do meu site todo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu posso identificar aqui é que no site original, essa fonte aqui ele é uma fonte um pouquinho diferente, né? Essa fonte aqui não é uma fonte padrão, tá? E qual é essa fonte? Bom, a gente já sabe incluir as nossas fontes utilizando o font face, né? Eu poderia buscar na internet, lá naquele Fontsquirrel, por exemplo, poderia buscar de lá uma fonte parecida com essa ou coisa do tipo. Ou eu posso também utilizar um serviço do Google que vai me ajudar nesse sentido, tá? Então vamos lá, Google Fontes. Aí eu vou mostrar as opções para vocês. Na hora que vocês forem desenvolver, vocês têm várias cartas na manga, né? Várias cartas na mão para escolher qual que vocês querem aplicar naquele momento, tá? O Google Fonts, ele é um serviço gratuito, você pode utilizar à vontade, tá? É só buscar a sua fonte aqui e utilizar. Então, sabendo disso, eu vou vir aqui, ó, eu vou procurar aquela fonte. Aquela fonte, se eu não me engano, é a Open Sans. É essa aqui mesmo, olha só. Tá? É essa aqui mesmo. Inclusive, a gente pode até... Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se eu lembro fazer isso. Eu vou copiar esse cara. Deixa eu ver, acho que dá. Vamos lá. É isso aí. Olha só que interessante. O próprio site, ó, ele é um pouquinho diferente, né? Vamos ver se eu acho que fonte que é aquela. Bom, eu vou utilizar a Open Sans mesmo, tá?
Existem alguns plugins do Chrome que você pode instalar, que o próprio plugin identifica para você qual que é essa fonte, tá? Se você precisar saber exatamente o nome daquela fonte. Chama Watafonte, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Plugin Watafonte, alguma coisa assim. Ó, Watafonte, tá? É um plugin do Chrome, você pode instalar aí. Mas, por hora, eu vou utilizar essa Open Sans. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nela. E aí eu posso clicar, aqui eu tenho algumas opções, né, o tamanho, se é bold, se não é, e por aí vai. Eu posso vir aqui e clicar em Select this Font, clico nesse cara, selecionei uma família de fonte. Vou abrir esse cara aqui, posso utilizar o padrão e aqui eu posso customizar também, tá? Se eu quiser regular, se eu quiser itálico, tá bom? Bold, por aí vai, tá? Bom, vou deixar o padrão mesmo. Deixa eu vir aqui agora e colocar um embed. E aí eu posso copiar e colar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esse texto, copiar ele, tá? E vou vir aqui no meu HTML e vou importar, vou colar aquele cara aqui, tá? Então aqui eu estou utilizando aquela fonte. Só que se eu testar aqui no Chrome, nada mudou, né? Por que nada mudou? Porque eu simplesmente eu importei a fonte, mas não utilizei em lugar nenhum. Então o que eu vou fazer? Por exemplo, lá no nosso estilo.css, posso até aplicar desse jeito, ó. Pegar todo o meu body e falar que font family é a Open Sans, tá? Da onde eu tirei esse nome? Daqui, né? Vamos vir aqui, ó. Olha só, posso até copiar e colar se eu quiser, ó. Copio e cola para não digitar errado, tá? Posso até colocar um Arial antes aqui, ó. Se não tiver a Open Sans, coloca Arial. Se não tiver, coloca, ou por exemplo, Helvética. E se não tiver Helvética, aí coloca qualquer uma sem serifa. Vamos testar? É isso aí, ó. Já temos ali a nossa fonte sendo aplicada na nossa página em todo o site, tá? Porque eu implementei na tag body, então ele passou para todo o elemento aí, tá? E também com relação à cor, né? A cor, se eu olhar aqui no projeto original, ele não é preto, né? Nenhuma é preto. Depois esse aqui é branco, mas a gente vê mais para frente. Mas todo o resto, ó, é um cinzinha, né? Então vamos lá, vamos colocar uma cor aqui parecida. Então, color. Sei lá, vou colocar essa cor aqui e a gente arruma. Essa cor eu acho que é bem claro. Então a cor indo para o preto é 00, então vou colocar 99, vamos ver como é que fica. Um pouquinho mais escuro, vou colocar aqui 666. É isso aí. Eu acho que já está de bom tamanho, tá? Se eu olhar aqui também, esse nosso projeto original, os títulos eles não são negritos, né? Deixa eu ver, nenhum deles é. Então eu vou colocar font weight normal para todo mundo, tá? Vamos lá. Oba, aqui. Normal para todo mundo, vamos ver como é que ficou. Talvez não tenha sido aplicado, a gente já vai descobrir. Não aplica, por quê? Porque o H1, por padrão, ele já coloca negrito. Então, nesse caso, o font weight ele não passou do body para os H1s, tá? Aqui não vai resolver, a gente vai ter que ir lá no título mesmo aplicar, tá bom? Bom, a gente já iniciou o nosso projeto aqui. No próximo vídeo, a gente vai começar a pensar agora em termos de estrutura, tá? Vamos colocar o header no lugar dele, o main no lugar dele e o footer no lugar dele, tá bom? Mas no próximo vídeo a gente continua.